Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na mente de uma figura que, com certeza, todo mundo já cruzou por aí. O snob, sabe? Aquela pessoa que parece que faz uma força danada para ser especial. O que será que está por trás disso? É, vale a pena pensar um pouquinho. Aquela pessoa que tem sempre a opinião mais refinada, né? Ou uma história de vida super interessante, um estilo que praticamente grita: eu sou diferente. Pois é, hoje a gente vai tentar entender a psicologia por trás de toda essa construção. Então, vamos começar pelo começo. Para a gente entender de verdade essa figura, primeiro a gente precisa definir o que é um snob. O que a nossa fonte diz que define essa persona. Olha só, no fundo, a persona do snob é toda construída em cima de uma necessidade, assim, imensa de ser diferente e principalmente de parecer superior à grande maioria das pessoas. A questão não é só ter bom gosto, sabe? É usar esse gosto como uma ferramenta para se colocar num pedestal. E como que essa superioridade aparece? Bom, através de várias características que são, assim, escolhidas a dedo. É aquele gosto estético super refinado para arte, para cinema, para vinho, uma coleção de conhecimentos que parecem super especiais. A aparência, claro, é tudo. Às vezes um estilo alternativo, original, cheio de tatuagens, por exemplo. E, claro, uma história de vida que sempre soa interessante, muitas vezes até um pouco exagerada. Tudo isso monta o personagem. Agora, é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade, porque essa identidade, essa superioridade toda, muitas vezes é só isso mesmo, uma performance, uma encenação. Vamos ver como isso funciona. Tudo na vida dessa pessoa parece extraordinário, né? Mas será que é real? A verdade é que o snob cria essa aura de ser alguém fora da curva. Mas, como a nossa fonte aponta, muitas vezes a gente descobre que essa aura é puro exagero, ou, em alguns casos, até mentira mesmo. E olha que exemplos não faltam para mostrar essa distância entre o que parece ser e o que realmente é. Pega o Beau Brummel, por exemplo, um dandy famoso lá do século XIX. Ele alegava ter uma origem aristocrática, mas a realidade, sua família era da classe média. Outro caso, Karl Lagerfeld, o gênio da Chanel. Ele dava a entender que tinha uma fortuna herdada, mas na verdade a família dele fez dinheiro de um jeito bem burguês, sem todo aquele glamour. Eles criaram uma história que não era bem a real. Então isso leva a gente para a pergunta principal, né? Por que tanto trabalho? Para que construir uma fachada tão complexa assim? Afinal, por que essa performance é tão necessária? A resposta para isso vai direto no centro da psicologia do snob. E o mais curioso é que a motivação por trás disso tudo é algo super-humano e até bem comum. A resposta é essa: a banalidade da existência humana. É isso mesmo. No fundo, é um medo gigantesco de ser comum. A verdade é que a vida da maioria de nós é cheia de tarefas e momentos banais, normais. E é exatamente disso que o snob está tentando fugir com todas as forças. Então, o ponto central é esse. A vida é cheia de coisas tediosas, né? A maioria das pessoas tem uma origem normal, sem nada de espetacular. Todo mundo tem lados medíocres no caráter. A grande questão é que o snob é alguém especialmente inseguro, com a própria mediocridade em potencial. Ele é super sensível a esses aspectos comuns da vida e morre de medo de ser só mais um na multidão. Então, o mecanismo de defesa do snob funciona mais ou menos assim. Primeiro, vem a insegurança, aquele medo profundo de ser uma pessoa comum, de ter origens medíocres. Segundo, para lidar com isso, ele cria uma distração. Usa a aparência, os conhecimentos especiais para enganar os outros. E terceiro, o objetivo final: esconder o eu de verdade, esconder a pessoa comum que existe por baixo de toda essa performance extraordinária. Isso tudo acaba revelando um contraste muito interessante entre originalidade e aparência. Sabe, uma coisa é parecer original, outra coisa é ser original de verdade. E, como a gente vai ver, as duas coisas podem ser até opostas. Vamos comparar os dois tipos. O snob, que está na performance, faz um espetáculo da sua singularidade. Ele precisa mostrar que é único. Já a pessoa que é original de verdade, com autenticidade, não precisa ficar mostrando o quanto é diferente. O snob usa as aparências para distrair, para enganar, para esconder a mediocridade. A pessoa original, às vezes, fica até meio sem graça com a própria diferença. E enquanto o snob constrói uma persona, o original aprende a ser mais humilde. É o oposto, né? Bom, depois de analisar tudo isso, fica a pergunta: o que a gente tira de lição? Tem algum conselho final que a gente pode levar? Tem sim, e o conselho é bem direto.
tem a cautela redobrada junto àqueles que se esforçam para exibir o quanto são diferentes. Ou seja, é para ficar com o pé atrás com quem faz muito esforço para parecer diferente. Porque, no fim das contas, a originalidade de verdade não precisa de propaganda. Ela simplesmente é. E com essa ideia, a gente encerra a nossa análise. Fica aqui uma reflexão final, né? Quem sabe, em vez de olhar para o snob com admiração ou até irritação, a gente possa ver a profunda insegurança que está por trás de tudo. E aí fica a pergunta para a gente pensar: quem, ao nosso redor, está só atuando?